Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas 10, versos 1 e 2 diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 70. Os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez o seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Só esses dois versos para a gente iniciar a mensagem de hoje, onde nós vamos entender um pouco melhor sobre essa questão de trabalhadores, searas, o que a gente poderia dizer que seja a seara. Sabe dizer o que é a seara? Em algumas Bíblias tem uma palavra diferente, né? Mas no contexto geral, seara é a safra. O momento da colheita, o momento em que aquilo ali amadureceu e chegou a hora de colher. É a seara. Aí Jesus está dizendo que a seara é grande, né? A que seara ele se refere? Que será? Por exemplo, o meu cunhado, essa semana ele viajou para Mato Grosso porque chegou lá a colheita do algodão. A safra do algodão. Então ele vai lá, passar uns 2 ou 3 meses colhendo o algodão para aquilo dali. Aí aqui Jesus faz uma alegoria e aplica num outro contexto. Ele diz que a seara é grande. Será que seara é de quê? De algodão, de milho, de fava, de que será? E que, como eu estava falando, chegou a safra, o momento de colher aquele, vamos dizer assim, as pessoas, né? Mas de colher no sentido de pregar. Vamos abrir outro verso para entender melhor isso daqui. Abra aí João, logo depois de Lucas. João 4, verso 31 em diante. A ceifa e os ceifeiros. Diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas Jesus disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Será que porventura alguém trouxe comida para ele? Disse Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e veis os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Desse arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Para a gente entender bem esse conceito, né, de semear, plantar e colher, aquilo relacionado com o que Jesus falou antes, em Lucas 10, ele enviou 70 discípulos de 2 em 2, ou seja, 35 duplas. E eles foram enviados para colher. Ou seja, eles iam fazer a colheita. Na verdade, eles plantaram? Não. Aqui mesmo Jesus acabou de falar que dizia: outros plantaram e vocês entraram no trabalho desses que plantaram para você escolher. Quem foi as pessoas que plantaram? Hein? No sentido que Jesus está falando. Ele está falando no sentido de pregação. De pessoas, os discípulos foram lá para trazer pessoas para o reino de Deus. Pessoas para seguir a Jesus. Aí ele está dizendo: vocês vão lá só colher, as pessoas já estão prontas. Elas vêm só para você colher. Aí quem foi que pregou para essas pessoas para elas já estarem prontas? Por exatamente aqueles que vieram antes de Jesus. Entre eles, o principal foi João Batista. João Batista foi quem plantou. Você pode observar a história de João Batista no livro de João, capítulo 11, diz lá que João Batista ele realizou quantos milagres? Sabe me dizer? João Batista não realizou nenhum milagre. João Batista não fez nenhum milagre. Mas tudo que ele falou era verdade. E ele pregou. A mensagem de João era uma mensagem de arrependimento. E a mensagem de João era preparando o caminho para quem?
para Jesus. Então ele foi quem plantou. Ele plantou e quem foi que colheu? Os apóstolos. Jesus mandou os apóstolos colher. Aí Jesus, então, ele diz uma frase emblemática que é uma mesma realidade de nós hoje. Ele diz assim: a seara é grande, a safra é grande, muitas pessoas para vir para o reino de Deus. Mas quem é que são poucos? Os trabalhadores são poucos. Só tinha 70 para trabalhar para Deus. 35 duplas. Pouco, não é? Poucas pessoas. Hoje em dia, será que a quantidade de trabalhadores aumentou ou diminuiu? Aqui, por exemplo, quantos trabalhadores tem? Será que aqui a gente encontra 35 duplas de trabalhadores? Não encontra. Atualmente a gente não está encontrando nenhuma, né? Por quê, irmãos? Por quê? A ênfase que eu quero dar aqui para vocês é o seguinte: Deus nos chama para fazer parte do seu reino, para que nós sejamos servidos, não é isso? É isso? É ou não? Não é isso. Deus nos chama para o seu reino, para fazer parte do seu povo, para servi-lo. Quem serve é um trabalhador, é ou não é? É um trabalhador. Você se vê como um trabalhador para Deus ou não? O que é que você acha? Ou você se vê... Eu fico impressionado com isso, porque 99% das pessoas que vêm à igreja, elas vêm com um pensamento de receber algo, de obter algo, de ter algo que lhe agrade. Se de repente na igreja não tem uma programação que agrada a ela, automaticamente ela diz: não gostei da programação, sabe que vem, eu já não vou. Ou seja, essa é a postura, e essa é a conduta, o comportamento de quem está servindo. O que é que vocês acham? É? Não é. Você percebe que está servindo. A palavra de Deus chama cada uma das pessoas que são chamadas para o reino de Deus de trabalhadores. Eu quero que você leia agora comigo aí. Você leu João, não foi? Adianta um pouquinho aí, João, capítulo 12. João 12, verso 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Verso 25 diz: quem ama a sua vida nesse mundo, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E o 26 diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aqui está claro o chamado de Deus para todo aquele que lhe segue, que lhe serve. Quando você vem para a igreja, o seu objetivo é servir a Deus, seguir a Deus, não é? Pelo menos é isso que a gente deseja. Só que não é essa muitas vezes a postura das pessoas, o comportamento das pessoas. Eu faz tempo que me batizei, no ano de 2003, e eu percebo um comportamento só ao longo de todos esses anos, né? A grande maioria das pessoas está sempre esperando que alguém faça algo. Está sempre esperando que venha alguém e mude as coisas. Só que quem é essa pessoa que deve vir mudar as coisas? Quem foi as pessoas que Deus chamou para servir? Foi os pastores? Foi? Cada um de nós fomos chamados para servir a Deus. Aí ele diz assim: mas se você quiser fugir do serviço a Deus, se você quiser abrir de mão do serviço a Deus, e você quiser preservar a sua vida nesse mundo, no final você vai o quê? Perder. Foi o que ele disse aí, né? Porque o grão de trigo que cai na terra e não morre, permanece só. O grão de trigo é exatamente nós. Aí diz assim: como é que a gente morre? Nossos desejos, nossa vontade, entendeu? Nossos interesses. A gente quer uma igreja perfeita que nos agrade, que responda a todas as nossas necessidades, que corresponda a todos os nossos desejos. Mas, se de repente isso não é alcançado, a gente se chateia, aí fica vindo na igreja no dia que quer.
E ainda se sente justificado com isso. Porque diz, não sei o que, por causa disso e aquilo, tem mil desculpas para dizer, né? Mas nenhum de nós, às vezes, abre o entendimento, a mente, para compreender que nós não podemos agir assim. Por quê? Porque nós somos servos. Jesus nos chama aqui de trabalhadores. Eu vou fazer uma alegoria para ver se vocês entendem. Tem 3 tipos de trabalhadores. Tem um trabalhador, não sei se você, a Glauciana tem uma empresa ali de plano, né, de planos, e tem que contratar trabalhadores. Imagina aí, Glauciana, você tem 3 tipos de trabalhador. Tem um trabalhador que ele é aplicado, ele é pontual. É um trabalhador pontual, um trabalhador que chega na hora certa, é um trabalhador dedicado, que faz o seu trabalho e faz ainda mais do que é pedido. Esse é um trabalhador eficiente. Aí tem um segundo tipo de trabalhador, que é o trabalhador que só chega atrasado, que é o trabalhador que de vez em quando adoece. Nós sabemos que todo mundo adoece, né? Mas tem gente que parece que adoece mais do que os outros. Aí de vez em quando ele chega com atestado, diz, olha, eu estou doente. Aí entrega lá na sua empresa. Aí tem o terceiro tipo de trabalhador, que é o que nem adoece e nem trabalha, nem vai para o trabalho. Ele chega no trabalho uma vez por semana. E quando você reclama do trabalho, aí ele começa a botar defeito em você. Não, é você que está botando defeito. Qual desses 3 trabalhadores você quer que trabalhe na sua empresa, Glauciano? Primeiro. Qual você gostaria que trabalhasse na sua empresa? Primeiro. Eficiente, né? Aí vocês entenderam a alegoria que eu fiz? A associação que eu fiz ou não? Na igreja nós somos trabalhadores. Agora imagine que você é Deus. Que você tem a igreja. E você chama trabalhadores para a igreja. Aí o trabalhador vem quando quer. O trabalhador vive dando desculpa. Vive botando atestado. Não, estou doente, estou com uma dor, estou com isso, estou com aquilo. Vive dando escusas. É exatamente isso que Deus se dirige a mim e a você. Ele diz, olha, o trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque a maioria não quer trabalhar. Acha que o trabalho deve ser para outras pessoas e não para eles. E qual é a realidade de trabalhadores assim? Porque existe a pessoa que vem para a igreja, irmãos, ela vem o dia que quer, a hora que quer, e ela vem ainda procurando algo que agrada a ela. Se não agradar, aí ela começa a criticar, começa a botar defeito. Não, isso aqui está errado, isso ali está errado. Isso aqui está errado, isso aqui não é assim. Não gostei disso. Um trabalhador, ele tem esse direito de falar isso no seu trabalho? Não. Porque a função, a missão do trabalhador é trabalhar. Então, se ele chega no lugar que é na igreja, o canto que ele deve trabalhar, e ele vê que algo está errado, o que é que ele deve fazer? O que é que ele deve fazer? Olha, se ele chega na igreja, ele é uma pessoa que é um dos trabalhadores que Deus chamou para trabalhar, né? Ele chega na igreja e encontrou algo que não lhe agradou. Então, ele deve ser o primeiro a fazer aquilo ali funcionar. Entendeu? As pessoas às vezes chegam na igreja e dizem, isso aqui está errado. Isso aqui não é assim. Na igreja de fulano de tal é assim. E era para ser assim aqui também. Aí depois vamos fazer isso. Não, eu não. Quem deve fazer é fulano, cicrano, o pastor devia vir, né? Quem devia fazer era fulano. Eu mesmo não tem tempo para isso não. Não é? Essa, irmãos, é a realidade. E a igreja muitas vezes não tem progresso exatamente por esse comportamento, porque estão sempre esperando por alguém. É como você no seu trabalho, você tem que tomar de conta ali para levar o trabalho avante, tem que fazer o prédio crescer. Aí você tem ali o material, tem o tempo, né, seu para trabalhar, mas você fica esperando alguém vir. Mas se Deus, né, se você sabe que aquela é a sua função, então você mesmo deve fazer. Aí às vezes a pessoa pensa assim na igreja, né? Não, eu acredito que é até um pensamento que gira dentro da sua cabeça. Não, eu não vou fazer isso porque eu não sei. Eu não sei fazer nada na igreja, não é? Porque elas pensam que o trabalho da igreja é o quê? Pregar e cantar, não é? Elas dizem, eu nem sei pregar, nem sei cantar, então eu não sei fazer o que vocês fazem. Não. Mas o trabalho de Deus é só isso? Não.
O simples fato de você sair da sua casa e chegar na igreja, você já está trabalhando para Deus. Sabia? Está trabalhando para Deus, porque aquilo ali exerce uma influência. No dia que você não vem na igreja, Vera, a pessoa que vem e não vê você se sente como? Se sente como? Sente falta ou não sente? Sente. E no dia que a pessoa vem na igreja e não vê você, no outro culto ela sente vontade ou sente de vir ou vontade de ficar em casa? O que é que vocês acham? Se ela disse assim, não, eu fui naquele dia, fulano não foi, então hoje também ela não vai, então também não vou. É ou não é? É desse jeito. Então o simples fato, irmão, de você se arrumar e vir para a igreja, você já está trabalhando para Deus. E se você faz isso com dedicação, ali no verso que a gente leu de João, ele disse, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Mas a grande realidade é essa, irmãos. As pessoas estão querendo ser servidas, poucas estão querendo servir. Inclusive a própria religião hoje no mundo, ela está ensinando as pessoas a serem servidas. Você está com uma dor, venha para cá. Você está pobre, venha para cá. Está desempregado, venha para cá. Quer dizer, você vai estar sempre indo para a igreja procurando resolver algum problema. Só que isso vai contra tudo o que Jesus falou aqui. Jesus disse, olha, se alguém quiser salvar a sua vida nesse mundo, vai perder. Então, emprego, saúde, tudo que você tiver aqui, ó, tchau. As pessoas que estiverem dispostas a servir a Deus, elas vão servir a Deus mesmo que elas não tenham emprego, nem saúde, nem tempo, nem nada. Porque o interesse delas é servir a Deus. Às vezes você pensa assim, não, mas eu sou tão pobre, tem algumas pessoas que dizem assim mesmo, eu sou tão burro, né? Como é que eu vou servir a Deus? As pessoas dizem assim. Uma vez eu estava lá na calçada de casa, aí passando um senhor, né? Aí o cachorro passou, lambeu os pés dele. Aí ele disse, oxe, um cachorro lambendo o outro. Aí eu disse, tá vendo como é que as pessoas se vê? Quer dizer, muitas vezes nós somos assim, a gente chama alguém simplesmente para vir na igreja. Aí a pessoa diz, não sei não, eu sou burro, eu não tenho roupa, não tenho isso, não tenho aquilo. Eu quero abrir para vocês um versículo da Bíblia que vai tirar todas as suas desculpas. Esse versículo está em Coríntios, abra aí sua Bíblia, em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8, vamos ler a partir do verso 1. Também, irmãos, não é assim que diz na sua Bíblia? Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da onde? Da Macedônia. Aí diz o verso 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e acima delas, se mostraram o quê? Voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de que participarem da assistência aos santos. Só até aí. Veja só que quadro incrível esse da igreja de Macedônia. Diz aí que eram pessoas extremamente ricas, não era assim? Não, o inverso. Diz assim que eram pessoas que viviam tranquilas, sem nenhum problema, não é isso? Não. A expressão que a Bíblia faz, irmãos, é uma coisa que a gente lê e às vezes não percebe. Diz que pessoas que viviam em profunda prova de tribulação. Eu quero perguntar aqui, algum de vocês aqui nessa manhã está vivendo em profunda prova de tribulação? Acho que não, né? Alguém aqui talvez já tenha passado, mas não está vivendo. E aqui diz que essas pessoas viviam em profunda prova de tribulação. Aí logo depois diz que essas pessoas elas eram profundamente pobres. Não é assim que diz? A profunda pobreza delas. É uma coisa mais além da pobreza, não é? Eu acredito que aqui nessa manhã também não tem nenhuma pessoa nesse quadro profundamente pobre. Acho que não tem não. Mas diz que o fato delas viverem atribuladas fazia com que elas tivessem má vontade para Deus, não é isso? É isso que faz? Não. Elas viviam em tribulação e a tribulação que elas viviam produzia uma abundância de alegria. Você leu comigo. A tribulação que elas viviam é um paradoxo, é um contrassenso. Eles viviam atribulados e eles tinham a alegria de servir a Deus. Eles eram extremamente pobres, mas eles pediam aos apóstolos a oportunidade de doar o que não tinham. Porque o apóstolo Paulo fazia coletas, né, nas igrejas para ajudar
outras igrejas. E ele olhou a situação daquelas pessoas atribuladas e pobres. E ele disse, não, vocês, eu não vou querer nada de vocês. Olha, eu não vou querer nada, vocês estão numa situação difícil, eu não vou querer. Aí o que aconteceu? Eles concordaram com isso? Não. Eles disseram, não, eles pediram a Paulo a graça de poder ajudar. Porque aquilo para eles era um privilégio. Servir a Deus, irmãos, é um privilégio, mas infelizmente em nossos dias, servir a Deus é uma batata quente. Porque as pessoas chegam a batata, joga na tua mão e dizem, não, não quer não. Joga para fulano, joga para fulano, joga para fulano. Elas não entendem que servir a Deus é um privilégio, que fazer a obra de Deus é um privilégio. Não, um privilégio é eu estar em casa assistindo televisão, me balançando na rede, aí é um privilégio. Tá? O pensamento é esse. E para servir a Deus, irmãos, tudo que você precisa é simplesmente uma coisa: disposição. Que é isso que está faltando. Não somente aqui, mas em todos os lugares onde você passar, você vai ver que a realidade é essa. As pessoas não têm disposição nenhuma para servir a Deus. Elas estão sempre inventando uma desculpa. Ah, era para eu ter ido, mas na hora que eu ia fazer para mim deu uma dor, eu tive que ficar em casa. Ah, era para ter ido, mas eu faz tanto tempo que eu estou cuidando de fulano está doente e não tem como eu ir. Quer dizer, isso são justificativas que justificam, mas não resolvem o problema. Faz com que as pessoas continuem sem prestar o trabalho que deveriam prestar a Deus. Eu e você, irmãos, no reino de Deus, somos trabalhadores. Fomos chamados para servir. E se eu e você não estamos servindo a Deus ainda, então a gente está como aqueles funcionários que não está trabalhando direito. No meu trabalho tinha um colega que era assim, né? Só que o problema dele era cachaça. Ele bebia, aí no dia de trabalhar, estava de ressaca. Aí ele pegava, ia no médico, pegava uma atestado e mandava. Aí não teve outro, o pessoal teve que tirar ele de lá, botaram ele para varrer o quartel. Deram uma vassoura a eles, pronto, você agora vai varrer aí o quartel. Aí botaram ele para varrer lá. É a realidade, irmãos, de pessoas também no reino de Deus que não querem compromissos com Deus. Elas terminam em posições estagnadas, que não crescem, entendeu? Você não cresce por quê? Porque Deus lhe dá o desafio e você não abraça, você abandona automaticamente, você fica estagnado, não sai do campo. A primeira vez, irmãos, eu vou contar um testemunho aqui, não é nem para me gloriar, mas é simplesmente para gloriar a Deus, porque eu tenho essa plena evidência. A pessoa que mais tinha medo de falar está aqui. Eu tinha medo até de me apresentar da frente do povo calado, imagine falando. Quando a professora chegava para eu ficar em pé, eu ficava com vergonha de ficar em pé. Aí quando eu me batizei na igreja, o irmão chegou com uma Bíblia e disse, olha, quarta-feira a gente está precisando de você para pregar. Aí eu disse, eu não sei pregar não. Não sei pregar não. E de verdade eu não sei não, né? Mas ele insistiu, né? Ele disse, não, mas você faz o que você souber, o que você puder. Aí eu fui, abracei, né? Eu disse, não, eu fiquei todo me tremendo na hora assim, né? Disse, mas eu vou fazer, mesmo assim. Aí peguei a Bíblia, né? Aí fui todo me tremendo e eu consegui falar uns 15 minutos ainda, né? E esse dia foi um dia marcante, eu não esqueci, que foi um dia que um jumento entrou na igreja. Vi um jumento desembestado naquela igreja do Jatobá. Foi. E tinha uma irmãzinha dormindo lá no banco de trás, né? Que na quarta-feira tem umas irmãs que dormem. Aí tinha uma irmã que estava assim, ó. Aí eu pregando aqui, daqui a pouco entrou o jumento. Aí eu fiquei impressionado com aquilo. Entrou o jumento, aí na hora que o jumento entrou, eu parei. No que eu parei, eu disse, e agora? Aí o povo parou também para olhar, e eu disse, olhe para trás para vocês verem uma coisa. Aí o pessoal olhou, aí na mesma hora que o jumento entrou, aí saiu voltando, né, correu, mas o povo todinho acordou na hora, né? Voltou e saiu nas carreiras ali. E aquilo ali ficou marcado assim, porque foi um desafio para mim. A partir dali, na segunda vez que eu fui pregar, eu já passei a me sentir menos tímido, entendeu? Na terceira vez, menos tímido ainda. Eu percebi, irmão, que toda vez que eu pregava, às vezes eu me incomodava. Por quê? Porque às vezes eu estava pregando, aí uma pessoa, ao invés de estar prestando atenção na pregação, estava na Bíblia, assim, ó. O momento, o tempo todinho. Eu pregando e a pessoa só olhando a Bíblia, assim, olhando a Bíblia. Não dava nem um minuto de atenção para mim. E eu ficava chateado com aquilo. Aí, outra pessoa, como eu disse a vocês, né? No culto da quarta-noite, domingo à noite,
dormindo. E eu pregando, disse, mas rapaz, eu me esforçando aqui para pregar e a pessoa só dormindo. Outra coisa que me deixava desanimado é que eu pregava e logo depois tudo aquilo era esquecido. E isso é uma realidade. Eu estou pregando aqui hoje, mas amanhã ninguém lembra mais de nada, né? Por isso que eu estou gravando aqui, eu coloco no YouTube, e eu mesmo não tenho como esquecer, que eu vou lá e assisto, e muitas pessoas assistem também, né? E eram 3 coisas ruins que me incomodavam. Essas 3 coisas, né? Que não tinham uma boa recepção das pessoas, e era esquecido aquilo ali, porque o ser humano é desse jeito, ele sempre quer fazer algo quando ele tem retorno, quando ele tem prestígio, quando ele tem alguma coisa, né? E na igreja não tem isso. Na igreja nós devemos servir a Deus por quê? Por amor a Deus, sabia? Você não serve a Deus na igreja porque Deus vai lhe dar algo. Você serve a Deus porque Deus já lhe deu algo. O que foi que Deus lhe deu? A vida, a respiração, o pão de cada dia, tudo Ele já lhe deu. Então o que Ele lhe deu é infinitamente maior do que qualquer outra coisa que você possa receber. E a lição final, olha, preste atenção aqui, ó, a lição final, Vera. A lição final que eu tirei de tudo isso, sabe qual foi? Que mesmo pregando, sem as pessoas prestarem atenção, sem as pessoas guardar nada, mesmo pregando, ano após ano, muitas vezes desanimado com esse comportamento das pessoas, eu percebi que eu só ganhei. Por quê? Porque eu só ganhei. Porque eu falei aqui para vocês, como eu era. Como eu era? Eu era tímido. E eu venci. Como foi que eu venci aquilo? Foi por mim mesmo? Foi simplesmente aceitando o desafio de servir a Deus naquilo que Ele me chamou. Aí Deus lhe chama e você diz, eu não sei. Quando é que você vai saber? Não tem como você saber. Aí eu percebi, irmãos, que isso foi uma bênção. Por quê? Olha, foi feita uma pesquisa. Descobriu-se que a segunda coisa que as pessoas têm mais medo, sabe o que é? Morrer. A segunda coisa que as pessoas têm mais medo na vida é morrer, Luciano. E a primeira é qual? Quem sabe dizer a primeira? A segunda é morrer. A segunda coisa que as pessoas mais têm medo. E a primeira coisa que as pessoas mais têm medo? Falar em público. É uma pesquisa que foi feita e descobriu-se isso. As pessoas preferem morrer do que falar em público. Imaginou? E graças a Deus, irmãos, esse é um medo que eu não tenho. Hoje, né? Aí a pessoa pode pensar assim, não, mas porque você já sabe. Mas por que eu sei? Porque eu aceitei o desafio de servir a Deus naquela parte. Já teve outras partes que Deus me chamou para servir a Deus e que eu neguei e aquilo ali eu não desenvolvi. Por exemplo, a parte de liderança. Uma vez me chamaram, né, para liderar um ministério. E eu fiquei com medo, não fui. E eu percebi que até hoje eu fiquei com dificuldade para estar liderando. Eu tenho mais facilidade para pregar. Quando eu me batizei, irmãos, tinha um irmão que ele tinha um dom de Deus de dar estudo bíblico de porta em porta. Ele chegava no lugar, ele pregava, ele tinha uma classe bíblica no mercado ali, ajeitando sapato. Estou terminando, viu? E ele juntava as pessoas ali, ele dava estudo bíblico ali para as pessoas e batizava-se muitas pessoas. Não é? Quer dizer, aquilo ali, um irmão semi-analfabeto. Aquilo ali foi algo que Deus deu a ele por meio da disposição dele de servir a Deus. Está entendendo? Aí enquanto eu e você ficarmos com aquele pensamento assim, dizer, não, eu vou ficar em casa. Não, eu não vou fazer isso não porque eu não sei. Não, eu não posso fazer isso não porque eu já estou doente. Tem uns irmãos que a gente vai falar com eles, irmão, faça isso. Não, eu estou doente. Não, eu já estou velho. Não, eu estou já morrendo. Não, meu Deus do céu, eu não posso não. Mas, irmão, já está morrendo já. A gente vê exatamente porque essa é a realidade, irmão, dos trabalhadores que Deus tem chamado. Jesus falou aí. O trabalho é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que é que a gente deve fazer? O que é que a gente deve fazer, que ele falou aí? Orai ao Senhor da Seara, que é quem? Deus. Para que ele faça o quê? Envie mais trabalhadores. Só que esse enviar de trabalhadores de Deus é um negócio terrível, sabia? Porque é no seguinte sentido. No seguinte sentido.
Quando o trabalhador, na sua empresa, Glauciana, ele está faltando, ele está botando atestado, ele está com preguiça, ele é o quê? Você faz o quê com ele? É despedido, é ou não é? É despedido. Então, quando a gente ora para Deus mandar mais trabalhadores, o que é que ele faz? Ele manda mais, mas aqueles que tem, ele faz o quê? Despede. E se ele despede, essas pessoas perdem a oportunidade delas. Servir a Deus, irmãos, não é simplesmente ficar em casa, entendeu? Dizendo que é da igreja. Servir a Deus é tomar parte em algo que Ele lhe chama. E eu peço a Deus todos os dias, porque eu vejo que o desafio é grande. Para servir a Deus nesse tempo de hoje, nós precisamos tirar a coragem da covardia dos outros, tirar a força da fraqueza dos outros. Temos que tirar motivação da desmotivação dos outros. Porque a maioria das pessoas, elas são assim, elas chegam no lugar e vê que está desanimada, ela desanima também, não é? Mas as pessoas que são chamadas por Deus, elas têm que ser diferentes. Chega num lugar, está desanimado, então elas têm que animar. São pessoas que têm que ser automotivadas. Não tem que esperar alguém motivar elas, elas têm que ser motivadas por si mesmas. Porque assim era Cristo, irmãos. Cristo, ele olhou do céu, ele observou a terra e viu as pessoas morrendo, rejeitando a Deus. Aí Deus chegou para Deus e disse: eu vou lá e vou morrer por eles. Aí Deus disse assim: mas se você for, eles vão lhe rejeitar, eles vão lhe negar. Foi o que Cristo fez. Veja aí o que está escrito em Romanos capítulo 5, melhor dizendo, Romanos capítulo 5, verso 6. Diz assim, Romanos 5, verso 6: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E o verso 7 diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus, se ele fosse esperar a resposta do ser humano, ele nunca teria. Então, esperar que o ser humano receba bem a ele nunca vai vir. Isso ele veio, porque o ser humano é desse jeito, né? O ser humano, ele diz, aí ele está dizendo aí, dificilmente algum de nós morreria por alguém bom, não é? Por alguém bom. Imagine por alguém ruim. Mas Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, sendo nós ainda ruins, pessoas ímpias. E esse é o chamado que eu e Deus faz para mim e você, porque quando ele diz lá em João que nós devemos seguir a ele é isso, entendeu? É ter a mesma postura dele. Ele foi rejeitado e mesmo assim trabalhou pelas pessoas. Nós somos rejeitados e mesmo assim devemos continuar trabalhando pelas pessoas. É dessa maneira que ele diz assim: meu Pai honrará vocês se vocês fizerem isso. Se alguém quiser se livrar disso, se salvar disso, ele diz lá, né? Não quero ter trabalho com isso não quero me comprometer com isso não, quero preservar minha vida, minhas coisas. Aí ele diz: vai perder a sua vida. Mas aquele que nega a si mesmo, nega os seus interesses, nega a sua própria vontade, diz: eu quero servir a Deus. Servir a Deus, irmãos, é compromisso. E servir a Deus não é só para um ou dois, não. É para todas as pessoas que Deus chama. Que Deus nos abençoe, amém? Essa mensagem, irmãos, eu transmito ela para vocês, mas tudo que eu prego é baseado na minha própria necessidade. Eu próprio preciso ouvir muito isso, porque o desânimo que me abate muitas vezes é maior do que em vocês. Para tentar desanimar e desistir, porque é exatamente isso, né? A gente vê a falta de compromisso das pessoas e aquilo ali nos abala também. Diz: já que ninguém quer nada, então por que eu vou estar querendo, né? Mas aí eu vejo a palavra de Deus que ele ensina cada um de nós a servir a ele sem se importar com mais nada, simplesmente por amor a ele. Entendeu? Nosso trabalho é servir a Deus, quer as pessoas se comprometam ou não, aceitem ou não, sigam ou não. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra nessa manhã. Nós aprendemos mais sobre os trabalhadores na vinha. Vimos aqui que todos nós somos trabalhadores, quem o Senhor tem chamado para trabalhar para ti. No entanto, a maioria das pessoas continuam achando que não, que é o Senhor que tem que trabalhar para elas e que elas têm que ficar esperando
Que não seja isso o nosso caso, ó Deus. Nós devemos estar ativos na obra de Deus, trabalhando para Deus, e assim, dessa maneira, o Senhor nos honrará, desenvolvendo habilidades, qualidades, competência em cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, Pai, a abraçar os desafios que nos são apresentados, mesmo que a gente não saiba fazer muitas vezes, porque assim o Senhor nos chama para levar a Tua palavra adiante, para sermos instrumentos Teus na obra de Deus na terra, que é uma obra urgente, santa e necessária, e uma obra que logo vai se concluir. Queira Deus, e que nós venhamos estar comprometidos para que na conclusão todos nós venhamos estar ali entre aqueles que contribuíram para que ela fosse vitoriosa. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.